Olá, pessoal, mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o óleo de rícino. Vai ser uma live breve, mas justamente para a gente trazer um pouco da explicação sobre o uso terapêutico desse óleo, né? Que algumas das maneiras de serem utilizadas já são bem conhecidas, mas outras talvez não sejam tão conhecidas, né? Então, boas-vindas para quem está entrando. Deixa eu ver aqui o horário. Bom, é isso, vamos dar uns minutinhos para todo mundo entrar. E aí lembrando, né, para quem tá entrando, gente, de que essa live é uma live VaptVupt, a intenção não é fazer uma live longa. A intenção é a gente justamente falar sobre os benefícios desse óleo, né? E depois a gente passar para quaisquer perguntas que vocês possam ter, tá bom? Mas vamos dar uns minutinhos e lembrando que essas lives sempre ficam salvas, tá? E eu depois coloco elas no YouTube para quem quiser assistir em velocidade mais rápida ou para quem quiser compartilhar com as pessoas que conhecem. Fiquem à vontade, né? O conteúdo aqui é aberto, justamente para a gente poder alcançar mais pessoas e tá sempre aí trazendo conhecimento novo, trazendo coisas novas, e vai ser uma honra a gente estar trocando aqui hoje. Então, boas-vindas para quem entrou. Eu vou já dar início à nossa live e fica aí o convite para estarem sempre de olho, que eu vou buscar trazer mais lives a partir de agora. Eu teve uma época que eu fazia muitas lives e aí eu comecei a ficar cansada de fazer tanta live, eu fazia mais de uma live por semana. E aí dei um break aí, né, e comecei a fazer as lives só de vez em quando. Mas a partir de agora eu vou tentar manter essa rotina de fazer uma live semanal, tá? Então, bom, lembrando, a nossa live de hoje é sobre o óleo de rícino. E para começar, para quem não conhece o óleo de rícino, ele é um óleo que é derivado da mamona, né? Então é um óleo super fácil da gente encontrar no Brasil, mas infelizmente é um óleo que é difícil de encontrar de boa qualidade. Então vamos começar falando de como encontrar um óleo de rícino de boa qualidade, tá? Então, óleo de rícino de boa qualidade seria justamente um óleo prensado a frio. E isso pode ser bem desafiador de encontrar aqui no Brasil. Então, para algumas pessoas pode ser necessário a gente comprar fora. E aí, né, infelizmente, isso quer dizer que se a gente vai comprar um óleo que não é de boa qualidade, pode ser que a gente não tenha os melhores resultados. Então, para a gente começar a ter um bom resultado, a gente tem que encontrar o óleo de boa qualidade, né? E aí, lembrando que o óleo de rícino ele pode ser utilizado de várias maneiras. As maneiras mais comuns que a gente encontra por aí seria como laxante ou como hidratante de pele, né? E aí a gente vê que muitas pessoas já conhecem essa forma de se utilizar. Mas bom, dá uma olhada aqui das minhas anotações só para não me perder, porque a minha intenção é fazer uma live rápida, direto ao ponto, para depois abrir para as perguntas de vocês. Então é que eu ia sugerir, inclusive, para quem tá aqui, boa noite, boas-vindas para quem tá entrando, gratidão pela presença. Não deixem de mandar as perguntas de vocês aqui nessa interrogaçãozinha aqui embaixo, que é esse balãozinho com interrogação, porque os comentários que vão entrando, normalmente eu não consigo acompanhar todos, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta que vocês queiram que eu responda, que eu consiga acompanhar, não deixa de mandar aqui no balãozinho de interrogação aqui do Instagram, tá? E para quem for assistir isso depois no YouTube, fique à vontade para mandar suas perguntas também lá como comentário, que eu busco responder o mais rápido quanto for possível. Então, voltando, o óleo de rícino ele é de origem da mamona e é super importante quando a gente pensa no uso terapêutico do óleo de rícino de fazer o uso de um óleo de boa qualidade. O prensado a frio sempre vai ser de melhor qualidade, tá? Porque vai manter as propriedades desse óleo sem elevar a temperatura, tá bem? Existem já algumas linhas que dizem que determinados óleos, como é o óleo de rícino jamaicano, que é de uma cor mais escura, mais puxada para o preto, por ser torrado é melhor, mas isso aí fica em determinados pontos de dúvida, né? Tem muitas pessoas que já alegam o oposto. Então, o que eu sugiro para vocês, e é o que eu levo pra vida, tudo que é cru é de melhor qualidade, né? Claro que para algumas pessoas, determinados itens na alimentação crua podem não ser muito ideais, não vou entrar aqui hoje nisso, porque não é o ponto, né, da nossa live. Mas em termos de aplicação e de uso, a gente sabe que tudo que é no seu estilo prensado a frio, seja um suco prensado a frio, numa prensa, né, numa juicer, seja um suco, né, passado numa centrífuga ou no liquidificador, a gente sabe que existe uma grande diferença. Então, quando a gente fala de óleo,
pra gente fazer o uso. E o óleo de rícino, gente, a nossa intenção não é fazer o uso dele para motivos nutricionais, você ingerir por conta da nutrição dele. Na verdade, ele tem usos terapêuticos diferentes, tá? Então vamos lá, né? Pra falar um pouquinho aqui e a gente sempre trazer os pontos de uma maneira mais enxuta. A gente tem que lembrar que quando a gente faz uso do óleo de rícino, ele muitas vezes pode ser ingerido, né? E aí algumas pessoas vão perguntar, ele tem que ser ingerido, tomar colherada, por exemplo, que nem muitas pessoas usam para casos de constipação, ou a gente pode passar na pele. Várias maneiras, tá? Então, passar na pele vai ter os seus benefícios, ingerir vai ter outros benefícios, passar, inclusive pingar nos olhos, que é o meu último teste aí que eu tô fazendo atualmente, comecei faz uns 2 dias a fazer esse teste, vou fazer durante 1 mês e eu aviso pra vocês, né? Também tem os seus benefícios. Então, o óleo de rícino, ele é um óleo que ele é rico em ômega 3, em ômega 6, mas principalmente em ômega 9, tá? Então, quando a gente fala sobre essa riqueza dele, né, de lipídios, desses óleos, desses ácidos graxos, né, ele realmente tem uma característica anti-inflamatória maravilhosa. Em nível de pele, né, e em nível de ingestão também. Quando a gente fala de pele, o óleo de rícino ele pode ser usado pelas seguintes maneiras. Vou listar aqui para vocês para ficar mais fácil da gente depois rever esses conceitos, tá? Então, o uso tópico pode ser utilizado em caso de artrite para diminuir dor, tá? Pode ser utilizado também para crescimento do cabelo, para quem quer que o cabelo cresça mais rápido, tá? Pode ser utilizado em casos de acne, porque é anti-inflamatório, então ele ajuda a diminuir também essa inflamação, tá? Pode ser utilizado como hidratante, né? Pode ser utilizado para limpezas profundas, e aí vide, né, a sua característica laxante, tá? Pode também ser utilizado para melhora da função imune, então melhora muito a nossa função imune, e isso usando topicamente, eu não tô falando de vocês ingerirem, tá? Quando a gente passa na pele, o nosso corpo absorve também, não é só ingerir, tá bom? Pode ser utilizado também em casos para ajudar a eliminar linhas de expressão, né? Quando a gente fala para quem fala, tem o pé de galinha, tem alguma coisa específica aqui no sorrisinho que já começa a aparecer depois dos 30 e poucos, né? Aquela marquinha. Também pode ser utilizado para isso, tá? Inclusive, pode ser utilizado para diminuir a inflamação e inchaço, seja na pele, seja nos membros como um todo, tá? Então, pode diminuir inchaço também. Pode ser utilizado para melhorar a circulação, não só sanguínea, mas também linfática. E quando a gente fala da nossa circulação, existe a sanguínea, que a gente conhece super, e existe a linfática, que é pouco falada. Quando a gente fala de circulação linfática, o nosso sistema linfático é um dos mais, digamos, próprios para nossa, que ajuda na nossa excreção humana, tá? O sistema linfático, ele vai eliminar os seus dejetos pelos rins e também pela pele. Tá? Então, o uso tópico, o uso na pele, pode ajudar a melhorar também a função, não só da circulação sanguínea, como da circulação linfática, tá? E também, como último ponto aí pra gente falar, seria que melhora muito casos de cortes profundos, às vezes de quem tem qualquer brotoejazinha ou coceira, isso também ajuda bastante. Então, esse seria o uso tópico do óleo de rícino. E aí, quando a gente fala do uso tópico, lembrando de novo que eu falei lá no início, porque tem algumas pessoas que estão entrando aqui agora, que a qualidade do óleo de rícino importa. Então, de preferência, óleo de rícino prensado a frio. E se não encontrar prensado a frio, de qualquer maneira, busquem o óleo de rícino que venha em garrafa de vidro, tá? Sempre vão ser de melhor qualidade. Muitas vezes a gente não encontra aqui no Brasil, e aí o que eu dou a sugestão para vocês é de vocês buscarem num site chamado Tienda Mia, tá? Que tem na internet. E aí, por meio desse site, dá para comprar prensado a frio, em garrafa de vidro. E lembrem-se que para entrar no Brasil, né, menos de $50 que não vai ser taxado, tá bom? Se for mais do que $50 vai ser taxado. Então, busquem os de boa qualidade, mas que tenham um preço legal para vocês não terem que pagar a taxa, tá? Então, sim, o óleo de rícino pode ser utilizado para todos esses casos que eu trouxe aqui. E para quem perguntou aqui agora, Isabel, né, estrias, se melhora, melhora, a longo prazo. Lembrando que, gente, o uso do óleo de rícino em excesso pode trazer certos também sintomas, tá? Então, vocês têm que ficar de olho como que o corpo de vocês está reagindo. Tem pessoas que reagem super bem com óleo de rícino, pode ser utilizado na pele por 6 semanas até 8 semanas, ou seja, 2 meses.
Mas para algumas pessoas, se você estiver usando em excesso, pode trazer coceira, inchaço, irritação, né? Para algumas pessoas pode inclusive também trazer uma sensação de náusea, tá? Então observem se vocês vão sentir isso durante a aplicação, durante o uso. E aí, para além disso, hoje minha intenção de trazer esse assunto aqui é porque quando a gente fala sobre o óleo de rícino, a maneira como eu acho mais incrível de ser utilizado seria no que a gente chama de packs em inglês. O que seria isso? Seria um unguento, uma aplicação tópica e você coloca por cima um calorzinho e deixa agir. Como que a gente utiliza? Esse já seria um uso tópico, mas para um foco de desintoxicação. Como que seria o uso assim? A gente, por exemplo, supõe uma pessoa que tem questão de tireoide, pode passar o óleo de rícino aqui, bem de levinho, tá, gente? Besuntar bem, colocar um paninho, então pode... E, gente, lembrando que a qualidade do pano também importa. Então, pode ser pano de algodão cru, ou de flanela crua, ou até mesmo de lã crua, tá? Sem tintura, sem nada. Então, o mais cru quanto for possível. Então, passou o óleo de rícino, colocou o paninho por cima, aplicou um calor, que pode ser a bolsa de água quente, por exemplo, tá? E vocês vão deixar de 25 minutos a 1 hora agindo. Isso pode ser feito diariamente, mas lembrando que, dependendo do nível de intoxicação da pessoa e nível de tireoide, ela pode começar a sentir alguns sintomas. Então, no início, pode ser interessante pegar leve, fazer a aplicação 2, 3 vezes na semana e observar como o corpo reage. Isso estou falando para tireoide, mas pode ser utilizado para tudo. Para quem, por exemplo, tem qualquer questão de fígado, pode fazer a aplicação da mesma maneira. Passar o óleo de rícino, besuntar, colocar por cima o paninho, seja o paninho de algodão cru, de flanela crua ou de lã, e por cima o calor, né? E como que o óleo de rícino age, independentemente de ser no fígado, nos rins, no intestino, na área do ovário, né? E lembrando para mulheres que estão grávidas, cuidado, porque existem algumas pessoas que alegam que o óleo de rícino, ele adianta gente, olha, o parto, perdão. Já veio a palavra em inglês e eu esqueci a palavra em português. Então, adianta o parto, tá? Então, cuidado, quem tiver grávida e não quiser adiantar parto, não passe óleo de rícino na área, né, aí que a gente pensar no ovário, na área do útero, não use aí. Mas para mulheres que estão, por exemplo, pré-menstrual, com dores ou incômodos, é super interessante também fazer o uso, porque inclusive o próprio óleo de rícino, ele já é demonstrado a sua eficácia em casos de endometriose, de SOP, tá? Até mesmo de inflamação, de fibrose uterina, já é demonstrado cientificamente como ele é bom para isso. Então, a aplicação tópica da mesma maneira que eu falei aqui, tá? Besunta bem, coloca o paninho, aplica o calor, 25 minutos a meia hora. Para algumas pessoas pode ser legal fazer todos os dias e para outras pessoas vai ser necessário fazer 3 vezes na semana, tá? Então, vocês podem ir observando. E aí, eu dou sugestão. Caso alguém também tenha, por exemplo, observa que tem os nódulos altos, né? Seja aqui embaixo, seja justamente na dobrinha ali da perna, ou aqui embaixo, né? Também na axila. Vocês também podem fazer essa aplicação para ajudar a melhorar a circulação linfática dessa área, tá? Então, óleo de rícino ele é usado para muita coisa. Nos olhos, foi a última coisa que eu tô testando que eu comentei, ele pode ser utilizado para diminuir a inflamação, para melhorar a vista, para clarear essa parte branca que a gente tem, né, que é a esclera, também clarear essa parte. Inclusive, quem usou isso por muito tempo foi Cleópatra. Isso é demonstrado na história do quanto o uso do óleo de rícino já é milenar, não é uma coisa nova, tá? Então, também pode ser utilizado para isso. Então, pessoas que observam talvez uma vermelhidão nos olhos, ou tá sempre com secura e infelizmente usam aqueles teardrops, né, aquelas gotinhas para poder manter os olhos mais umidificados. O ideal não é usar esse monte de coisa processada. Usem o óleo de rícino, lembrando que nos olhos tem que ser prensado a frio, tá bom? Uma gotinha em cada olho 2 vezes por dia, tá? Então vocês também podem fazer uso assim. Enquanto tô vendo que estão subindo aí perguntas, deixa eu só dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de agregar. Ah, bom, eu tinha falado, né, pra vocês no início, né, gente, que ele é rico em ômega 3, 6 e 9, certo? Mas o ômega que mais tem em quantidade é ômega 9. E o nome desse ácido graxo, especificamente, seria ricinoleico. E esse ácido graxo, ele realmente ajuda muito na desinflamação, tá? Então, é por isso que ele é muito utilizado nos olhos e é muito utilizado em cortes e por aí vai, né? Então, ele vai ajudar realmente na recuperação. Bom, deixa
Deixa eu ver o que mais eu posso trazer aqui pra vocês, das minhas anotações, tá? Isso que eu já falei. Bom, eu vou explicar, né, agora um pouquinho de como que ele funciona nas condições de pele, tá? Pra quem tem infecções, pra quem tem micose, vocês também podem fazer a aplicação diária de óleo de rícino. E pra, por exemplo, pra quem tem, às vezes, aquela partezinha de trás do pé bem durinha, vocês podem aplicar o óleo de rícino antes de dormir, colocar uma meia, né, e dormir, porque também ajuda a reidratar essa parte, tá? E aí, quando a gente fala sobre essas questões de alívio, né? Alívio de coceira, alívio de dor, tudo pode ser aplicado em nível de pele, tá bem? Então, aproveitem o uso desse óleo de rícino. Ele, acho que, assim, de todos os óleos que existem em nível de, tipo, azeite, óleo de coco e por aí vai, eu sinto que o óleo de rícino e o óleo de copaíba são os dois melhores, tá? E aí, depois, eventualmente, quem sabe, a gente pode fazer uma live sobre também copaíba, né? Pra quem quiser entender um pouquinho mais. Deixa eu ver. Mas eu acho que é isso, gente, que eu queria trazer, né? Eu acho que eu já li todas, olhei aqui minhas anotações, não tem mais nada que eu queira dizer. Minha intenção era justamente falar sobre ele porque muitas pessoas acreditam que o óleo de rícino só é utilizado como laxante e como hidratante de pele, né? E não. Ele pode ser utilizado em processos profundos de desintoxicação. Por exemplo, quem tá fazendo jejum ou quem tá fazendo um processo de sucos e quer agilizar a limpeza, a depuração, né? Talvez para quem esteja com um processo profundo, né, de inflamação de algum órgão específico, pode fazer a aplicação tópica, não precisa nem ingerir, a aplicação na pele, colocar o calorzinho, né, e 25 minutos até 1 hora, pelo menos umas 3 vezes na semana, isso costuma ajudar muito, tá? E aí eu falo isso porque muitas pessoas às vezes vêm falar comigo, né, fazem atendimento, fazem acompanhamento, e tem muitos resultados com alimentação, com mudança também de hábitos, com essa questão da desintoxicação à base de sucos ou jejum, mas tem outras artimanhas, tipo essa, né? Essa ferramenta maravilhosa do óleo de rícino, que podem ainda estimular mais o processo de depuração do corpo, tá? Então fica aí para vocês testarem. Deixa eu ver aqui se subiram algumas perguntas. Gleiciele, ajuda a prevenir estrias na gravidez, por exemplo? Pode ajudar, tá? Pode ajudar com toda certeza, a aplicação diária. Claro, gente, que tem muita coisa que não é necessariamente, a estria não necessariamente aparece só por conta de estar expandindo ali a barriga, né? Por conta do crescimento do bebê. E a estria também pode aparecer por outras questões, outras fragilidades até hormonais, tá? Mas o óleo de rícino pode sim ajudar a prevenir ou até ajudar a diminuir um pouco o aspecto das estrias que fica na barriga pós-gravidez, ou para mulheres que têm estrias nas pernas também, tá? Mas lembrando que o uso do óleo de rícino pode ir até muito além dessa questão visual, né? Que seria a questão mais de beleza. Deixa eu ver aqui. Toda vez que passa o óleo, começa a ficar vermelha no rosto e vai espalhando no corpo. O que será isso? Você pode ter, talvez, uma alergia ao óleo, Flor. Então, a sugestão é você observar, né? Passa só numa partezinha menor do seu corpo e vê. Se isso realmente, só de você passar numa parte da tua mão ou do punho e aguardar e ver que você tá tendo reações, talvez para você esse óleo não vai ser o ideal, tá? Algumas pessoas podem ter reação ao óleo de rícino, sim, dependendo da pessoa. E aí, vale observar. E às vezes até com o processo de depuração, de você limpar o teu intestino, quem sabe fazer um processo de sucos a médio e longo prazo, eventualmente muitas dessas alergias que a gente tem, elas podem sumir, porque quase sempre, mais de 50% das nossas alergias são explicadas justamente por um intestino que está mais sujo, tá? Deixa eu ver aqui se subiu mais alguma pergunta. Benefícios... Aqui, ó, peraí. Benefícios mútuos e diferenças entre rícino e copaíba? Bom, são bem diferentes, né? Assim, copaíba é mais utilizado para dores que são mais profundas, tá? Então, realmente, para quem já tem artrose, por exemplo, a copaíba é mais interessante do que para quem tem artrite, né? Então, já você pode, inclusive, utilizar concomitantemente, fazer uso dos dois, tá? Para observar. Mas, assim, a copaíba, ela tem um enfoque maior em inflamação, tá? Já o próprio óleo de rícino, ele ajuda nessa questão, inclusive, linfática. A copaíba já não tem esse enfoque linfático, ela não ajuda tanto nessa questão linfática. Mas ambos são ricos em ômegas, né? Então, ajudam muito a hidratar a pele,
né? Ajudam muito talvez, inclusive, aumentar a elasticidade da pele, né? Então, para quem também tá passando por questões de sentir que a pele tá já perdendo elasticidade com a idade, por aí vai, e até para quem tem questões tireoidianas, né? Porque a gente lembra que paratireoide tem super a ver com questão de pele super ressecada, então também pode ajudar, né? Aí pode fazer o uso do óleo de rícino justamente nessa área aqui para ajudar a desintoxicação da tireoide e paratireoide, e fazer o uso da copaíba se já tiver talvez uma questão mais adiantada de dores e por aí vai, tá bom? Eu acho o óleo de rícino bem mais interessante que a copaíba, mas a copaíba também pode ser utilizada até inclusive para ingestão e também é muito boa para quem tem constipação, tá? Então a gente tem que lembrar que quase sempre os óleos eles têm ações similares, mas não necessariamente são as mesmas, tá? Deixa eu ver aqui mais. Não vejo nenhuma outra pergunta. Deixa eu tentar subir aqui nos comentários, gente. Ai, eu tento subir e não consigo. Se teve alguma pergunta que não foi respondida, a gente manda aqui na interrogação, tá? Bom, então, basicamente das perguntas que foram feitas aí, são essas as respostas. O próprio óleo de rícino não tem contraindicação, mas tem que tomar cuidado com o excesso. Na verdade, perdão, né? Voltando lá que eu falei já a contraindicação para vocês, né? Mulheres grávidas têm que tomar cuidado no uso do óleo de rícino, tá bom? Que é justamente o processo da gente observar que ele pode induzir o parto. Muitas parteiras, inclusive, utilizam óleo de rícino no processo da entrega, da vinda do bebê, para ajudar a auxiliar o parto, né? Mas aí, se é uma gravidez que ainda tá no seu início, não tá na hora de vir o bebê, não façam uso, tá bom? Então, o óleo de rícino, ele realmente é bem incrível, vale super a pena fazer uso dele. E a minha intenção de fazer essa live VaptVupt, eu vou começar a fazer lives mais VaptVupt, porque eu acho que depois pra todo mundo ficar mais fácil de assistir, né? Mas, peraí, deixa eu ver se subiu aqui uma pergunta. Para tireoides a 3 dias da semana, por quanto tempo? Alguns meses? Então, Flor, eu usaria no máximo por 2 meses, tá? E daria um intervalo, que nem eu comentei no início, né? Eu falei do uso, que o uso tópico pode ser de 6 a 8 semanas, né? Total. E aí, o que eu acho é você ir observando e dar um tempo, tá bom? Então, faz esse uso de por talvez 6 semanas a 8 semanas, 2 meses total, né? E depois observa, dá um intervalo de 1 mês, 2 meses, pra retomar o tratamento, se você sentir que precisa mais, tá? Lembrando que sozinho, gente, o óleo de rícino, ele também não faz milagres. É interessante a gente agregar aí hábitos saudáveis, agregar também o uso de ervas específicas para essas áreas do corpo, né? Então, para quem quer realmente fazer o tratamento de tireoide, também tem muitas ervas que podem fazer o uso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é só palmetto, que é uma erva endócrina que é usada para todas as glândulas específicas do corpo endócrino, né? E que pode ser muito bom também nesse caso, mas aí, enfim, vale a pena buscar mais, entender mais, se justamente é o teu caso, fazer uso disso tudo, né, pesquisar um pouco mais, né, então pra todo mundo, gente, leve em consideração que vocês são indivíduos diferentes, claro, que todos nós somos seres humanos e todos temos mais ou menos a mesma necessidade alimentar, mas algumas coisas podem variar de acordo com fragilidades que uma pessoa pode ter e outra talvez não tenha, né, então levem sempre em consideração isso tudo e eu espero que tenha ajudado. Em breve a gente faz mais uma live VaptVupt. Se alguém tiver alguma ideia de algum tema específico que vocês gostariam de ouvir também nessas lives de VaptVupt de 15 minutos, meia hora, avisem que eu vou pensar num próximo tema. Inclusive, próximos temas aí vão ser relacionados a jejum, tá bom? É isso. Grande beijo, gratidão a vocês pela presença e até breve. Vai ficar salvo, claro. Depois eu jogo lá no YouTube, tá bom? Beijo!